Fala galerinha, o vídeo de hoje falaremos sobre as garotas radioativas. Já existe um filme dessas garotas, se não me engano sairá uma série ou um filme também na Netflix. E por que eu escolhi falar sobre as garotas radioativas? Porque trata da precarização do trabalho feminino. Eu já falei em outros vídeos que continuamos, embora haja leis trabalhistas e avançamos muito no campo dessas leis, nós continuamos com uma jornada dupla ou tripla acrescida ao trabalho feminino, porque os trabalhos domésticos ainda são vistos como naturais e sendo de obrigação exclusivamente feminina. Então hoje eu vou falar sobre essas mulheres que enfrentaram assim a morte, né? E a maioria morreu. E como nos primeiros anos da Revolução Industrial esse trabalho feminino já foi precarizado e muito. Esses primeiros anos são tratados bem nesse filme aqui, As Sufragistas, que é um filme muito maravilhoso, que além de histórias ficcionais mistura alguns dramas reais, de personagens reais da história, mostra a luta feminina pelo direito ao voto e também a realidade feminina nos trabalhos nas fábricas, nas indústrias. Então, o assédio sexual, além das jornadas excessivas, muito além ainda a questão da saúde da mulher, né? Gravidez e parto e licença pós-parto nunca eram tomadas. Então nós vamos falar sobre esse amontoado que é a precarização do trabalho feminino, exposto nessas categorias mais antigas e infelizmente continuado até hoje. Vem comigo! O livro Radium Girls também está sem tradução no Brasil ainda, da Kate Morey. Eu espero assim que alguma editora agilize essa tradução e que a gente tenha esse livro para conhecer, porque ela disponibilizou escrito de muitas histórias enfrentadas por essas garotas radioativas. Só lembrando que infelizmente nós temos agora, nesse momento no Brasil, a possibilidade do imposto sobre o livro o mercado do livro tinha algumas isenções e há a possibilidade da taxação e a volta de alguns impostos que desde anos esse mercado estava isento, encarecendo o preço do livro. Isso vai ser um caos, porque a gente sabe que a leitura ela deve ser incentivada e não assim criado obstáculo para as pessoas comprarem livros que já não são baratos, mas que a gente sabe que não é só ricos que leem. Então, espero muito que esse livro seja traduzido por alguma editora aqui no Brasil. E a história dessas meninas, as garotas radioativas, são por conta que elas, em seu trabalho, nessas fábricas de relógio, primeiramente na fábrica The Radium Company, em Illinois, Estados Unidos, tinham um contato com o elemento químico rádio. Elas pintavam os mostradores do relógio com um pincel, molhando na língua esse pincel, e tinham contato direto com o elemento rádio. Não havia muitos estudos sobre o que esse elemento químico causava no corpo humano, e teve-se assim uma constatação direta através da observação do adoecimento dessas meninas. Por estarem em contato direto com esse elemento químico, parte do seu corpo ficava luminoso, então a boca, os dentes, a roupa, o cabelo. E na época que não se sabia o efeito, elas achavam bonito, então muitas meninas ainda esfregavam o elemento nos seus dentes. Elas ficavam conhecidas como as garotas luminosas, moças luminosas. Só 20 anos mais tarde que teremos assim essas meninas adoecendo, né? Muitas moças começaram a adoecer, né? Iniciou um processo que feridas na boca, né? Crescimento de tumores,
enfraquecimento dos ossos. Então essas mulheres se uniram numa ação coletiva e começaram, algumas adoecendo já gravemente, outras lutando, e denunciaram na justiça esse contato direto que elas tinham e nenhuma instrução sobre o uso de equipamentos, já que os técnicos laboratoriais dessas fábricas usavam equipamento de proteção. Então elas entram na justiça estadunidense, né, e conseguem algumas ações indenizatórias. Antes de algumas morrerem, outras morrem no caminho, e elas ficam assim, além de enfrentar esse adoecimento precoce e até a morte, infelizmente, elas recebem também um tratamento na comunidade, na cidade que elas vivem, de total exclusão. Elas passam a ser chamadas nas cidades de garotas mortas-vivas. Então é um processo de exclusão, de adoecimento pelo trabalho, sem informação, sem equipamento de segurança, um processo assim muito triste que elas enfrentaram na vida devido às condições de trabalho. Essa ação coletiva na justiça, levada contra duas empresas, duas principais companhias, a Radio Deal Company, que eu já falei para vocês, né, que empregaram essas moças, e a United States Radio Corporations, trouxe alguns benefícios e alguns ganhos indenizatórios, mas muitas moças nem chegaram a usufruir desse ganho indenizatório. Muitas morreram pelo caminho. Mas por que essa história e mais de outras tantas mulheres são importantes? Porque são ações coletivas diante de uma precarização do trabalho. Hoje a gente vive uma situação muito triste, né? Que temos um grande número de pessoas desempregadas no nosso país, a precarização do trabalho através dos aplicativos de entrega e outras mais formas que as pessoas encontram para trabalhar, o que é muito triste. E mostra como essas ações coletivas de pessoas que estavam adoecendo, porque essas meninas estavam doentes e mesmo assim encontravam força para lutar. Então essas ações coletivas organizadas são lutas trabalhistas que a gente tem que dar visibilidade para tentar assim acender um centelho de esperança na classe trabalhadora. A gente nunca pode esquecer que a força dos trabalhadores, a luta, a ação direta sob as denúncias de trabalhos assim coercitivos e trabalhos punitivos e trabalhos precarizados tiveram sim um resultado na história. Então enaltecer a classe trabalhadora também é uma proposta desse canal, mais que nunca. Se vocês não conheciam a história das garotas radioativas, então ficaram conhecendo antes de ver o filme ou a série que vai ser lançada na Netflix. Já existe um filme de 2018, eu não cheguei a ver, só um documentário, mas daí antes de vocês assistirem, vocês já conhecem a história delas, né? Deixa aqui aberto nos comentários para vocês fazerem sugestões de vídeos, o que vocês querem ver no canal. Esse quadro aqui é novo, eu não falei no início, né? É curiosidades históricas, eu vou trazer muito mais curiosidades históricas para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão! Ativem o sininho, dá uma curtida no vídeo, compartilhem com um amigo que precisa conhecer mais a história. Até o próximo vídeo.